A forma que você lida com a espiritualidade te aproxima de Jesus ou de Satanás? Te aproxima de um Buda ou de um Edir Macedo? Do seu caboclo, do seu Exu, da sua pombagira ou do João de Deus? Hoje a gente vai falar sobre espiritualidade e religião. Eu sou Júnior Quintela, seu tarólogo abusado, professor de tarô e terapeuta. E esse tema veio por conta de uma pergunta que me mandaram na caixinha, inclusive já me segue aí nas redes sociais. A pergunta dizia o seguinte: desenvolver a espiritualidade sem conexão com religião, tem como? Bom, aí a gente precisa elaborar alguns pensamentos aí para conseguir entender isso com mais clareza. Vamos pensar o seguinte: por qual motivo você busca a espiritualidade? Ou então, por qual motivo você se mantém dentro de uma prática espiritual? É para preencher um vazio? É para ganhar um sentido na vida? É para encontrar o seu propósito? É para fazer caridade? Para servir ao outro, né? É para encontrar algum tipo de acolhimento? Essas são respostas repetitivas, né? Quando a gente faz esse tipo de pergunta. Então, assim, quando eu me pergunto o que é que eu estou procurando com a espiritualidade, eu também posso me perguntar para que serve a espiritualidade da minha vida. Assim a gente começa a ter alguma noção. Mas, Júnior, eu não sei direito, não vai responder esses negócios não, cara. Vamos conversar, vamos elaborar essas ideias. Bom, como eu já falei, eu sou tarólogo, né? Sou cartomante, eu jogo tarô, baralho cigano e tudo mais. E, surpreendentemente, nessa caminhada eu atendi muito evangélico, que é uma galera que eu não esperava atender de jeito nenhum, né? Com carta. Como assim um evangélico vai procurar carta? Coisa que a galera diz que é do demônio, né? E também já atendi alguns ateus, o que pra mim foi mais surpreendente ainda, porque o evangélico, às vezes, ele, mesmo podendo achar que aquele negócio é meio esquisito, pode ser do mal, às vezes ele quer uma previsão, né? Quer saber o que vai acontecer no futuro dele, quer uma orientação que venha do espiritual. Mas o ateu, o cara não acredita em nada. E por que a pessoa procurou um cartomante? Isso foi meio esquisito na minha cabeça. E aí é interessante porque, embora eu já tenha estudado as cartas várias vezes, à medida que eu vou jogando pra mim, eu vou jogando pros outros, né? Quando eu pego esses conteúdos todos, quer dizer, a história daquela pessoa que eu tô atendendo, o conceito das cartas, as variações todas que existem de combinações de cartas, vão brotando novos conteúdos a partir desses cruzamentos. Quer dizer, eu pego a história da pessoa, pego uma carta, e aí eu tenho que fazer com que o significado daquela carta faça sentido para a vida da pessoa. Aí, de repente, você vai aprendendo um bocado. E aí tem uma carta especificamente que ela é muito atribuída à ideia da espiritualidade, que é a carta do Papa no tarô, o arcano número 5. Aparece essa carta, é muito comum que alguém te diga que tem a ver com espiritual, às vezes até mesmo com liderança espiritual. Você deve ser padre, pastor, pai de santo, mãe de santo. E geralmente, quando o cartomante tem uma religião muito estabelecida, é normal que ele puxe a sardinha para o lado dele. Por exemplo, vai lá um bandista, joga assim, qual é o seu propósito de vida? Vem a carta do Papa, pronto, tem que ser pai de santo, mãe de santo, abrir terreiro e tudo mais. Só que, também jogando, eu aprendi que eu não posso pegar aquilo que eu vivo, a minha verdade individual, e ficar socando na cabeça da galera. Eu preciso respeitar o contexto no qual aquela pessoa se encontra. Eu preciso respeitar a história da pessoa. Então, como é que eu vou falar que a carta do Papa está dizendo para um ateu ser pai de santo? Às vezes é contraditório. Só que, de alguma forma, essa carta fala sim sobre espiritualidade. Mas como é que eu vou falar de espiritualidade para alguém que não crê na própria espiritualidade? Então eu precisei buscar, assim, explodir minha cabeça em sequência para entender o que é espiritualidade para alguém que não crê na espiritualidade. E aí tem outro negócio curioso que vocês precisam entender para ficar mais claro a construção desse raciocínio. Eu já fui coroinha, eu já quis ser padre. Durante muito tempo da minha vida eu fui ateu, porque Deus, como tinha sido apresentado a mim, chegou a um ponto que não fazia mais sentido. Como é que eu via tanta gente pregando tanta coisa, e imediatamente depois eu via contradições absurdas, via gente passando fome, sofrendo violência, abandono e tudo mais. Que Deus é esse? Primeiro um negócio assim que não fazia sentido nenhum. Então eu pensei, Deus não existe. E permaneci com esse pensamento durante muito tempo, até que ele também não foi mais suficiente. E aí eu comecei a considerar que provavelmente existe alguma coisa. Aí, que coisa é essa? Não sei também, mas deve ter alguma coisa a mais. Porque considerar que a vida é só isso aqui é um pouco desesperador, não é? Isso pra mim, tá? Se você é ateu, não se incomode com os meus pensamentos. Somos amigos, tá tudo certo. E aí, com esses questionamentos, essa inquietude toda, eventualmente eu fui me encontrar na macumba. Hoje em dia eu sou umbandista, tá? Adoro a umbanda. Adoro o candomblé, adoro a tradição iorubá, acho tudo isso assim fascinante.
Mas em algum momento eu quis ser padre. Em algum momento eu fui ateu. Então, será que a espiritualidade deixou de existir na minha vida? Será que ela sempre esteve presente? Será que foi uma obra do destino? Pois bem, e aí a gente volta para aquele questionamento. Para que serve a espiritualidade? Para ficar um pouquinho mais fácil, vamos pensar para que serve a religião, tá? A religião é um negócio que está sempre presente nos processos civilizatórios da humanidade. Ela serve para criar nortes, isso, claro, eu estou falando de uma forma super prática, né? Ela serve para criar nortes filosóficos e éticos. É como se fosse um código de conduta, né? A gente cria uma série de regras, inclusive, para que a gente consiga conviver de uma forma minimamente equilibrada. E essas tais normas obedecem ao contexto onde elas foram criadas. Não só as normas, mas as crenças também. Então, quando você pensa no cristianismo, que aquele povo vem de um ambiente que tem deserto, que é um ambiente muito quente, quando essa galera vai pensar no que seria o inferno, eles pensam num lugar quente. Agora, o equivalente ao inferno para o povo nórdico, lá na Noruega, frio pra caramba, essa galera vai pensar que o inferno é algo gelado, entende? Quer dizer, o inferno, ele basicamente, né, a ideia que a gente vai chamar de inferno, basicamente simboliza aquilo que é de pior que você pode experienciar na sua vida, ou na sua pós-vida, na sua pós-morte e tudo mais. Então, é curioso que também os dogmas religiosos, né, essas tais leis, acabam também ganhando uma dinâmica meio de negociação, de barganha, né? Então, você se comporta de uma forma mais legalzinha aqui e aí você não vai para o inferno. Mas aí tem religiões que também não creem exatamente num conceito de inferno, ou de céu, de paraíso e tudo mais. Mas da mesma forma eles têm alguns caminhos que vão nortear esse tal comportamento do ser humano. Para quê? De novo, para que as coisas sejam minimamente equilibradas. Para facilitar, eu vou trazer um conceito para vocês que é da tradição Yorubá. É um conceito que vem a partir de um termo que é Iwa Pelé. Iwa Pelé significa o caráter irrevogável. Esse seria o objetivo máximo da tradição Yorubá, daqueles que cultuam orixás, na sua essência. E a busca por esse caráter irrevogável, ou seja, você ser uma pessoa joia, você ser uma pessoa 10, é algo que está presente como premissa, né, como argumento principal em várias outras religiões. E aí, também, para que você possa ser uma pessoa joia, uma pessoa nota 10, você também precisa, de alguma forma, buscar ser uma pessoa equilibrada, ter algum tipo de harmonia na sua vida. E isso também significa você aprender a lidar com as desavenças, com os altos e baixos. Então, no budismo, você vai ter ensinamentos que procuram te proporcionar algum equilíbrio. Na tradição Yorubá, da mesma forma. No cristianismo, da mesma forma. No islamismo, da mesma forma. Então, por exemplo, no cristianismo você tem os 10 mandamentos, tem aquela ideia de que Jesus disse amar ao próximo como a si mesmo. E aí, teoricamente, se você conseguir seguir essas regras direitinho, você vai chegar num lugar de iluminação. Beleza, entendemos agora que a religião tem um papel civilizatório, né, para que as coisas tenham algum tipo de equilíbrio, para que as pessoas não se matem, para que você não seja um otário com o outro. Mas e se a pessoa não tiver religião? Eu já ouvi infinitas vezes algum religioso dizer que se a pessoa for ateu, ela não tem nada para se basear, então ela vai sair xingando todo mundo, batendo em todo mundo, assassinando todo mundo. E aí, se eu for acreditar em tudo isso que me disseram, é como se bastasse a pessoa ser ateu para ser um lixo de ser humano. O que na prática não é verdade. Porque se fosse, estariam todos condenados. E aqueles que têm fé estariam salvos. O que também não é verdade, porque até aqueles que pregam essa tal salvação, como acontece comumente no cristianismo, também ficam falando toda hora que você é pecador e tudo mais. Quer dizer, então a religião teoricamente te salvaria, mas pode ser que dê errado. E já o ateísmo é a condenação imediata, urgente. Tem alguma coisa faltando aí, tem uma peça esquisita nessa engrenagem toda. Então, se eu considerar o conceito de Iwa Pelé, considerar essa ideia da busca pelo caráter magnífico, fantástico, tendo isso como base, é melhor você ser um religioso que fala mal de todo mundo, que passa a perna na galera e tudo mais, ou você ser um ateu gente boa. O que é que faria um ateu, já que ele não tem as regras de uma religião, os dogmas, para norteá-lo, o que é que faria dele uma boa pessoa? Aí que a gente chega no ponto-chave, que é
a ética, os princípios filosóficos que essa pessoa carrega, né? Os princípios éticos que essa pessoa carrega. Vamos pensar no seu João, um religioso, ferrenho, fanático, que prega a palavra do Deus dele aos quatro cantos, que conhece todas as regras, portanto, também conhece todos os erros. E aí ele quer tanto a salvação de si mesmo quanto a salvação do outro, que ele aponta para os outros assim, cara, olha a besteira que você está fazendo, você vai para um lugar muito ruim por causa disso. E aí o outro que não tá nem aí para religião dele briga com ele, e aí começa uma desavença, e aí depois o seu Joãozinho também perde as estribeiras, ah, você é um condenado mesmo, você que se lasque. E aí do outro lado tem seu Alfredo, que não acredita em religião nenhuma, tá nem aí para isso. Mas ele gosta de uma boa convivência, então assim, fulano pensa diferente de mim, tudo bem, o problema é dele. Eu quero ser uma pessoa bacana, eu gosto de ter uma boa convivência com os outros. Eu procuro ajudar quando eu vejo que eu posso ajudar, quando eu me sinto comovido a ajudar alguém, eu vou lá e ajudo. Eu dou uma palavra de acolhimento para alguém. Eu procuro ser uma pessoa honesta, pagar meus impostos, pagar minhas contas e tudo mais. Então vamos lá, seu Joãozinho fanático e seu Alfredo ateu, nem aí pra religião, porém de boa. Se a gente considerar agora uma figura do ser criador divino, incrível, com qual dessas duas pessoas ele estaria mais contente? Com o seu Joãozinho, que prega aos quatro cantos, enche o saco de todo mundo, cria desavença e tudo mais? Ou com o seu Alfredo, que tá nem aí pra religião, mas tá de boa? Me responde, cara. Me responde você, escreve aí nos comentários o que você acha. Então quer dizer, a religião por si só, ela não salva ninguém. A ausência da religião também não salva ninguém. Não é a religião que vai fazer a diferença. Vamos tentar imaginar aqui, né? Como se existisse o globo terrestre e algo numa dimensão mais alargada, mais expandida, é a espiritualidade. Essa espiritualidade se manifesta na Terra de várias formas diferentes, através de várias religiões e práticas. Então, claro, é óbvio, a espiritualidade é algo que vai muito além da religião. E às vezes essa tal religião, essa tal prática, ela pode servir como instrumento para que essa tal espiritualidade se manifeste. Sim, Júnior, cara. Mas e aí, meu brother? O que é que você quer dizer com isso? Aí a gente volta lá pro jogo que eu fiz, né? O jogo de tarô que eu fiz pro ateu. E naquele momento do jogo eu entendi, né? O momento de eureka, um grande insight que eu tive. A carta do Papa, ela pode falar de religião e de espiritualidade? Sim, claro. Evidente. Mas o Papa, no tarô, ele representa aquela pessoa que é uma autoridade espiritual. Aquele que vai aconselhar tanto o rei quanto o mendigo. Eu não estou falando dos papas fuleirais que vocês viram por aí, não, tá? Estou falando de uma figura, um símbolo do tarô. Esse cara precisa ter muito discernimento. E para que ele tenha esse tal discernimento, ele vai precisar de duas coisas para se basear: filosofia e ética. Se você não tem os seus momentos de reflexão, né, que seria essa tal filosofia, se você não tem alguns parâmetros que te norteiam, né, que te faz ser uma pessoa mais equilibrada, né, que sabe viver em sociedade, que seria essa tal ética, vamos resumir dessa forma, para a gente não ficar gastando muito neurônio com isso, a chance de você ter uma vida um tanto mais equilibrada é muito maior. Então me parece que essa tal salvação, ou esse tal favorecimento espiritual, tem muito mais a ver com ser uma pessoa nota 10, ser uma pessoa joia, do que ser uma pessoa exatamente regrada dentro de dogmas. Principalmente quando ser regrado dentro de dogmas faz com que você fira a liberdade do outro, beleza? Então me parece que valorizar filosofia e ética vai ter a mesma função que a religião pretende ter. Da mesma forma, o oposto, né? Quer dizer, ser uma pessoa religiosa sem ter esses tais pilares éticos e filosóficos, me parece furada. Então por isso que eu costumo dizer que a espiritualidade precisa ser útil. Se a tua espiritualidade, se a tua religião, se a tua prática espiritual está te causando muito mais problema do que qualquer outra coisa, alguma coisa está errada. Você concorda comigo? Concorda? Então legal, Júnior, eu vou estudar aqui filosofia, vou estudar ética e vou ser uma pessoa ótima. Só que assim, eu não tenho paciência para outras coisas, então eu vou ficar aqui dentro da minha caverna. Aí o bicho pega. Pois é, tem esse detalhe, né? Nós somos seres que necessariamente estamos inseridos em um coletivo. Existe um termo africano que diz assim, Ubuntu. Ubuntu significa sou porque nós somos, sou porque você é. A minha existência só se justifica na existência do outro. Quer dizer, eu só existo porque você existe. A interação
social, ela é algo fundamental para a vida do ser humano. Quer dizer, em outras palavras, dizia Vinícius de Moraes, né? É impossível ser feliz sozinho. Então, beleza. Vou juntar aqui filosofia, ética, essa relação com a comunidade, e agora a coisa já está mais organizada. Parece que vai dar certo. Pronto. A religião pretende ser um ambiente onde você vai ter essa interação social, esses ensinamentos filosóficos, esses ensinamentos éticos. Se tudo isso estiver equilibrado, aí você tá show de bola. Isso precisa acontecer necessariamente numa religião? Não. Isso pode acontecer no seu seio familiar, isso pode acontecer com seus amigos, no seu trabalho, no racha com a galera. Quando a gente junta essas coisas todas, a gente tem um ambiente, tanto do ponto de vista intelectual, né, mental, como também do ponto de vista social, que permite a gente ter uma certa rede de apoio. Isso faz com que a gente se sinta um tanto mais seguro, um tanto mais confortável, e isso pode ser muito bom. Como eu já citei no início do vídeo, tem muita gente que acaba procurando a religião em busca de acolhimento, em busca dessa tal rede de apoio. Pessoas que estão sozinhas no mundo e de repente se encontram dentro de uma comunidade religiosa. E é curioso, né? Porque em casos como esse, às vezes a pessoa enxerga aquela comunidade religiosa como algo tão fundamental para a existência dela que qualquer coisa que ameace essa tal comunidade, aí pronto. Aí acabou-se o mundo, você vira o arqui-inimigo do outro, aí a gente começa a ver esses conflitos horrendos, né, entre as religiões, entre pessoas de religiões diferentes, ou entre praticantes da mesma religião, a igreja brigando com a outra, o terreiro brigando com o outro, essa doideira todas. Então pronto, Júnior, estou convencido de que vou para uma religião para ser uma pessoa melhor, para ter uma vida mais equilibrada, para ter uma interação social bacana e tudo mais. Massa. Acho bacana que você pense assim, mas eu tenho que te dizer que não tem nada garantido. Não é porque você vai para uma religião que você está salvo, que você está mais próximo de Deus, que vai ser tudo mil maravilhas. Até porque, como a gente bem sabe, existem muitos praticantes, né, muitos religiosos que se utilizam da própria religião para se beneficiar, para ganhar status, até mesmo para se aproveitar dos outros. Então, assim, acho legal você procurar, mas vai com o pé no chão, porque também nem tudo que reluz é ouro, né, como diz meu pai. E aí voltamos para aquela pergunta, o que é que você quer com a religião? E agora essa é uma cutucada para os religiosos. E aí, o que é que você quer com a sua religião? Você quer ser uma pessoa de boa? Você é uma pessoa de terreiro? Você quer ser o herói da comunidade? Você quer curar todo mundo? Você, às vezes, também pode ser uma pessoa tão carente de atenção e de aplauso que você vai recorrer à religião ou à prática espiritual para buscar esse aplauso, né? E aí você encontra as bizarrices que a gente vê por aí, né? Como tá o João de Deus, como os charlatões, como aqueles que dizem que são os poderosos, que ouvem Deus, que tem as entidades mais doideiras das 7 galáxias. Então, peraí, que agora, gente, eu tava achando que eu ia entrar numa religião, sei lá, ter uma prática espiritual, e eu ia resolver a minha vida. Quer dizer, então, que não basta eu ter acesso à filosofia, eu ter acesso à ética, eu ter acesso a uma boa interação social? Não, claro que não. Você precisa se conhecer. Isso vai fazer muita diferença. Porque senão, se você não se conhecer, você vira um gado perfeito. Qualquer líder religioso vai te manipular e vai colocar em você a vontade que é dele. É assim que a gente ouve discursos como a vontade de Deus, né? Deus quer que você faça isso. Meu caboclo, sei lá, meu pomba-gira, meu Exu, disse que você tem que ser assim, assim, assado. E é nessa hora que o autoconhecimento faz diferença. E para isso, eu te indico não só todos esses pilares, né? Quer dizer, a interação social, filosofia, ética, mas também terapia, brother. Terapia. Faça algum tipo de terapia. Se exponha, teste. Claro que você não tem garantia nenhuma de que o primeiro terapeuta vai ser incrível. Mas, assim, é interessante, é muito bom você poder refletir, você ter com quem conversar a respeito das suas questões, daquilo que você sente, daquilo que você deseja. Então, assim, de alguma maneira, se aproximar da espiritualidade, se aproximar de uma iluminação, significa esse tal equilíbrio que eu citei várias vezes. E a partir desses caminhos todos, você tem alguma chance de ter algum tipo de esclarecimento, algum tipo de noção um pouco mais nítida do que é isso tudo, de quem é você nesse rolê. Então, a minha família toda é cristã.
Eu tive que me observar dentro de uma determinada religião para entender que aquilo não tinha muito a ver com o que eu era naquele momento e também com o que eu sou hoje. E a partir daí poder buscar algo novo, entendeu? Nem tudo vai servir pra gente toda hora. Então, quanto mais eu me conheço, mais eu posso ir fazendo os ajustes necessários para que eu possa ter uma vida um pouco mais equilibrada. Então hoje eu sou macumbeiro. Se de repente, daqui a um ano, eu perceber que a macumba não tem mais nada a ver com o que eu sou e que agora eu vou ser muçulmano, aí pronto. Se eu me conhecer, eu tenho mais chance de fazer um ajuste no momento oportuno, entendeu? Então é isso, faça terapia, vai, interage com a galera, faz exercício físico, procura regular o seu sono, vai fazendo tudo isso aí que vai ser bom pra você. Lembre-se que é importante que você esteja minimamente comprometido com o seu aprimoramento pessoal. E para isso, você vai ter que entender onde é que estão os obstáculos, os desequilíbrios, enfim, tem esses caminhos todos para você encontrar possibilidades de ajustes e tudo mais. Eu sou o Júnior Quintela, seu tarólogo abusado, professor de tarô e terapeuta. Se você tem interesse nesses conteúdos, se inscreve no canal, deixa o like. Se você quer fazer uma consulta comigo, me procura nas redes sociais, vem de direct. E é isso. Beijos e até a próxima.